Olá pessoal, neste vídeo começaremos a fazer o cadastro e a manutenção de ordem de produção de tecelagem circular. O sistema TOTS Moda possui três componentes, que podem ser usados para criar e dar manutenção em ordem de produção. O PCP-FM 144, que é voltado mais para a geração de ordem de produção de produtos que tenha cores e tamanhos, normalmente produtos de confecção. O PCP-FM 151, que ele é voltado para a gente gerar ordem de produção, que nós chamamos de OI, onde nós pegamos uma matéria-prima e transformamos em outra matéria-prima, tá bom? Normalmente, por exemplo, um zíper que você tem em rolos de 30, 50, 100 metros, você tem a possibilidade de cortar esse zíper em tamanho menores, tá bom? Então você gera um OI para fazer essa transformação. E nós temos o PCP-FM 156, que é voltado, para a geração de ordem de produção de tecelagem circular e tecelagem plana. Neste vídeo, nós iremos trabalhar no primeiro momento com a manutenção de ordem de produção para tecelagem circular. Vamos lá? Olá, pessoal. Já estou aqui com o sistema TOTS Moda aberto, E para a gente utilizar o PCP-FM 156, vamos navegar aqui até produção, industrial, manutenção, nós temos o PCP-FM 156. Como eu disse agora há pouco, esse componente PCP-FM 156, ele pode ser utilizado para a gente gerar ordem de produção de tecelagem plana ou gerar ordem de produção de tecelagem circular, Nesse vídeo nós vamos trabalhar com ordem de produção de tecelagem circular, tá bom? Depende muito de cada cliente, Ele poderá controlar lotes, no momento que você está gerando sua ordem de produção, tá bom? Então, se o seu cliente que você vai atender, ou aquele cliente que nós estamos atendendo, vai trabalhar gerando lotes também na hora que você cria sua ordem de produção, existe uma configuração que pode ser feita, onde você define através de um campo adicional e uma configuração do parâmetro, qual que é a quantidade ideal para a peça, para aquele rolo que ele vai gerar dentro do seu lote, tá bom? Então vamos ver aqui qual que é esse parâmetro, E essa configuração que deve ser realizada. Inicialmente, nós lá no cadastro produto, nós podemos fazer isso aqui, Em campo adicional, Você poderá ter um campo referente à gramatura acabada, um campo referente à gramatura cru, E um campo referente ao peso ideal do lote, Esse campo aqui que eu estou falando agora no momento, Eu já expliquei que eu tenho dois, aqui a mais, Porque eu também posso utilizar esses dois campos adicionais, Para trabalhar em uma outra tela no sistema que nós vamos ver no futuro, tá bom? Então eu defini aqui qual que é o meu campo adicional aonde que eu registro qual que é o meu peso ideal do lote, Depois eu vou ter aqui um parâmetro Nós temos então o ds underline lst underline categ underline op underline lot, que define qual categoria ou quais categorias, que nós vamos informar lá na capa da OP, que vai fazer a geração para a gente de lote automático, tá bom? Então aqui está configurado com a categoria 6 e a categoria 15, Vamos voltar aqui. E outra configuração que nós podemos fazer e devemos fazer é no PCP-FM 221. Nós temos aqui, deixa eu procurar. Peso ideal por item de lote. O que nós estamos mapeando aqui, Nesse componente PCP-FM 221, ele pode ser usado para mapear algumas informações que podem estar registradas numa informação técnica de produto,
que nós vamos ver como fazer a informação técnica do produto ainda, tá bom? Ou ele pode estar registrado num campo adicional. Nesse caso nosso aqui, tá? Eu tenho essa informação lá registrada num campo adicional chamado peso ideal do lote, que é o campo 20. E aqui eu mapeei nessa tela, né, o campo, né, 46, peso ideal por item de lote, dizendo que está gravado lá no meu cadastro produto no campo adicional 20, tá bom? Depois à frente, a gente vai trabalhando com mais mapeamentos de campos nessa tela, tá, pessoal? Então, voltamos aqui para o PCP-FM 156. Eu tenho aqui um ciclo e ele vai pedir um número de ordem de produção, tá bom? Se eu quiser gerar em um ciclo separado, eu clico, né? Eu vou ter acesso aos ciclos que eu tenho aqui. Vou clicar duas vezes, vou gerar um número para a gente, né? Tá? A pessoa da empresa, a categoria, então eu tenho aqui uma lista de categorias, tá? A 6 para a gente é a locação alta e a 15 é a tecelagem malha. Eu vou utilizar essa 15 porque está mapeado lá naquele parâmetro, tá bom? Vamos dar um Tab. Data de início, eu não vou colocar nada porque ele vai ser automaticamente preenchido no momento que eu der o movimento inicial dessa OP. A data de previsão de entrega, tá? E vamos colocar aqui, ó, o produto que eu vou produzir. Selecionei o produto. Eu tenho uma opção aqui embaixo, ó, quantidade real, de digitar a quantidade que eu vou produzir, tá? Ou eu tenho essa opção aqui, ó, calcular a quantidade real. Qual que é a diferença de um para o outro? Aqui eu estou digitando já diretamente que eu quero produzir 200 unidades, né, ou 200 quilos nesse caso desse tecido, tá? E aqui nesse botão calcular a quantidade real, ao clicar, ele vai trazer para a gente os materiais, né, que foram informados lá na ficha de consumo. E a partir desse material aqui, eu digito a quantidade. A regra, né, lógica seria o quê? Eu quero consumir do meu estoque 200 quilos desse fio, tá? E 200 desse. O que é que o sistema vai fazer para a gente? Um cálculo, tá? E vai trazer aqui a quantidade real, tá? Vamos deixar só num. Tá? Vou continuar aqui. Nesse caso, como o meu cálculo está de 1 para 1, continua igual. Vamos mudar aqui, então, vou colocar 300. Ó. E vamos confirmar. Normalmente, essa quantidade aqui ela é colocada na matéria-prima principal, tá? Às vezes você tem um tecido, ou às vezes você tem um fio que ele é o principal dentro do seu produto, então você vai colocar a quantidade maior naquele fio. E no outro você não coloca nada, tá? Ou coloca lá a quantidade equivalente ao consumo dele, tá? E vamos confirmar. Vamos colocar assim. Olha lá, ele automaticamente mudou para a gente aqui a nossa quantidade, tá? E agora eu já posso clicar no botão de salvar, né, para a gente continuar o processo, tá? Como eu fiz algumas configurações informando que a categoria da minha OP iria gerar lotes de produção, tá? E eu também informei qual que é o meu peso ideal do item de lote, né, para esse tipo de OP, lá no cadastro produto, e eu fiz aquele mapeamento, informando que o meu campo 20, que é o campo adicional lá do produto, seria mapeado com aquele campo no PCP-FM 221, tá? Então ele abriu para a gente essa tela de simulador de item de lote da OP, tá? E aqui ele já identificou, ó, que nós temos a produção de 300 quilos, tá? Pelas configurações que nós fizemos, o peso ideal, né, a quantidade ideal por item de lote é 20, tá? Então dividiu 300 por 20, chegou a 15 peças, tá? E se for o caso aqui, eu consigo mudar, tá bom, pessoal? Se eu colocar aqui 14 de 19, né, então eu consigo ir mexendo aqui, tá? Eu vou voltar para 15 de 20, tá? E vou clicar em confirmar.
O sistema salvou para a gente essa ordem de produção, tá bom? Nós temos aqui o nosso produto que vamos produzir, né? Temos os materiais, né? São os fios que eu coloquei lá na ficha de consumo. E aqui embaixo no quadro item de lote, nós temos o lote e as peças, tá? Eu vou clicar aqui em lote só para a gente visualizar, tá? Então nós temos 15 peças de 20 quilos para cada uma, tá bom? Bom, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar tão longo, tá? No próximo vídeo nós vamos continuar a explorar mais essa tela, tá bom, pessoal? Até lá, pessoal!